Chegando ao fim desta jornada mais intensa sobre a teoria geral dos contratos, vamos agora à unidade 6, que vamos falar sobre os contratos típicos e atípicos. A dinâmica social e econômica exige uma constante evolução das relações jurídicas. O direito contratual, como pilar dessas relações, reflete essa realidade ao permitir que as partes não apenas utilizem modelos contratuais pré-definidos pela lei, mas também criem novos arranjos para atender às suas necessidades específicas. Esta unidade ela explora a distinção fundamental entre os contratos que possuem um regime legal próprio, que são os típicos, e aqueles que são frutos da criatividade e da autonomia privada, que são os atípicos. Os contratos típicos, eles são também conhecidos como os nominados. São aqueles que possuem uma determinação legal e um regime jurídico próprio, detalhadamente previsto em lei. Eles representam as relações negociais mais consolidadas e recorrentes na sociedade, motivo pelo qual o legislador se preocupou em criar um conjunto de regras específicas para eles. O livro 1 do Direito das Obrigações, título 6º do Código Civil, das várias espécies de contratos, estão contidas no artigo 428 a 853 do Código Civil. O Código Civil, ele dedica um extenso título para disciplinar os contratos típicos, como a compra e venda, a doação, locação, empréstimo, mútuo comodato, prestação de serviço, empreitada, depósito, mandato ou fiança, entre outros. A existência de um regime legal para esses contratos cumpre 3 funções essenciais, que é a função supletiva, a função de ordem pública e a função interpretativa. A função supletiva, a principal função de regulamentação é suprir as lacunas deixadas pelas vontades das partes. Se os contratantes não definem, por exemplo, o contrato de pagamento ou quem arcará com as despesas da tradição, a lei oferece a solução padrão. Isso evita litígios e torna o contrato mais completo e funcional, mesmo que as partes não tenham pensado em outros detalhes. Função de ordem pública ou imperativa. O regime legal ele também estabelece normas congentes, que não podem ser afastadas pelas vontades das partes. Essas regras elas visam proteger a parte mais fraca, a boa-fé, a função social do contrato ou outros interesses públicos. Por exemplo, o contrato de garantia de 5 anos pela solidez de uma obra em um contrato de empreitada é irredutível. Quanto à função interpretativa, as regras gerais elas servem como um guia para o intérprete, juiz ou advogado, para entender o alcance das obrigações e a natureza do negócio celebrado. Em suma, os contratos típicos, eles oferecem um alto grau de segurança jurídica, pois as partes sabem, de antemão, quais as regras básicas que governam uma relação, o que facilita a negociação e a previsão de riscos. Agora vamos abordar sobre os contratos atípicos e o princípio da tipicidade aberta. Os contratos atípicos, eles são aqueles que não possuem uma disciplina legal específica. Eles nascem da prática negocial e da criatividade das partes para atender às necessidades econômicas que não se encaixam perfeitamente nos modelos previstos em lei. A fundamentação desses contratos ele está no artigo 425 do Código Civil. O direito brasileiro ele adota o princípio da tipicidade aberta, ou seja, o princípio da atipicidade contratual, no artigo 425, que assim dispõe. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. Este artigo é uma expressão direta do princípio da autonomia de vontade. Ele permite que as partes criem figuras contratuais totalmente novas, desde que respeitem os limites impostos pelo ordenamento jurídico. Limites a essa tipicidade. A liberdade de criar contratos atípicos, ela não é absoluta. Eles devem obrigatoriamente observar os requisitos de validade do negócio jurídico, ou seja, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma não defesa em lei,
As normas gerais do direito contratual, que são os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, que são plenamente aplicáveis, e a ordem pública e os bons costumes. Ou seja, o contrato ele não pode violar valores fundamentais da sociedade. Existem alguns exemplos de contratos atípicos. Muitos contratos que hoje são comuns nasceram como atípicos, como o leasing, o factoring, o phrasing e os contratos de hospedagem. Com o tempo, alguns podem se tornar tão importantes que o legislador acaba por criar uma lei específica para eles, tornando-os típicos, como ocorreu com a franquia, que ela é estabelecida na Lei 13.966 de 2019. O regime jurídico aplicável a esses contratos é o seguinte: na ausência de lei específica, a disciplina dos contratos atípicos ela é constituída a partir de 3 fontes: cláusulas estipuladas pelas próprias partes, as normas gerais sobre os contratos e obrigações do Código Civil, analogia com as regras de contratos típicos que mais se assemelham à situação. Contratos mistos ou coligados. Entre os contratos puramente típicos ou puramente atípicos, eles existem formas híbridas, que combinam características de ambos. A construção doutrinária e jurisprudencial com aplicação análoga dos tipos legais. Os contratos mistos, eles são contratos que reúnem um único instrumento, elementos de 2 ou mais contratos típicos diferentes. A unidade do negócio ela é mantida, mas seu conteúdo ele é complexo. Exemplo clássico é o contrato de hospedagem. É um único negócio que temos certos elementos, como a locação da coisa, a prestação de serviços, o depósito e a compra e venda. Para resolver conflitos entre contratos mistos, a doutrina desenvolveu teorias principais, que é a teoria da absorção, da combinação. A teoria da absorção, ela busca o elemento preponderante do contrato e aplica-se o regime deste a todo negócio jurídico. No caso da hospedagem, o elemento principal seria a prestação de serviço, que absorveria as regras de locação e depósito. Quanto à teoria da combinação, considerada mais adequada, esta teoria defende que cada elemento do contrato ele deve ser regido pelas regras do seu tipo correspondente. Assim, um problema com limpeza de quarto ele seria resolvido pelas regras de prestação de serviço, enquanto um furto de bens seria analisado sob a ótica do contrato de depósito. Quanto aos contratos coligados ou de união dos contratos, esses contratos eles são 2 ou mais contratos distintos e autônomos, mas que são interligados por um vínculo funcional ou econômico, que os torna interdependentes. Cada contrato mantém uma individualidade, mas o destino de um pode afetar o outro. O contrato de phrasing ou franquia, ele une diversos contratos coligados para viabilizar um único objetivo econômico. Quais são? Contrato de licença de uso de marca, contrato de prestação de serviço e o contrato de compra e venda. A invalidade e o inadimplemento do contrato principal, ele pode levar à extinção dos contratos acessórios a ele coligados. Por exemplo, se um contrato de financiamento para uma compra de um veículo ele é anulado, o contrato de compra e venda, que dependia desse financiamento, também pode ser resolvido, pois a causa que uniu os dois negócios desapareceu. Em conclusão, a classificação dos contratos em típicos, atípicos, mistos ou coligados demonstra a flexibilidade do direito contratual em se adaptar às complexas realidades negociais, equilibrando a segurança jurídica proporcionada pelos modelos legais com a liberdade da inovação garantida pela autonomia privada. Então é isso, gente. Chegamos ao final de todas as unidades com relação a esse tema, teoria geral dos contratos de espécie, e muito obrigada para quem ficou até aqui.